vezes, dependendo do resultado da pressão arterial, tem algumas condutas. Acima de 250 ou acima de 250 não, né? Eu chutei alto agora. Acima de 200 por 100 é administrar medicamento X. E aí a conduta clínica já está prescrita, né? E a gente não pode deixar. Então a velocidade da deflagração também é super importante, tá? Porque isso acontece lá durante a aula de laboratório, que deflagra muito rápido, né? Então eu vou lá no dispositivo, deflagro, não consegui escutar. Mas isso é com o tempo, você vai pegando a malícia. Mas não queira fazer isso, eu vou fazer só 2, 3 vezes na sala e chegando lá, porque o insucesso com certeza vai acontecer. Então, nessa colocação do manguito, eu preciso sempre estar atento, tá? Outra coisa, o ambiente, né? Se eu tô dentro de um local que tá com ruído, muito barulho, eu também vai dificultar eu ter esse resultado fidedigno, né, de uma pressão arterial. Então, pessoal, veja quantas coisas que eu estou trazendo aqui que pode influenciar diretamente, tá? E você, com certeza, que está assistindo essa live, você vai trazer isso, né, de uma forma para o seu dia a dia. E você vai lembrar que às vezes o livro ou lá no dia a dia não fica bem, não fica na nossa cabeça implantado aquela teoria pesada, mas uma explicação, um bate-papo, ele salva muito, né? Outra questão em relação à pressão arterial, né, para a gente ter um sucesso na verificação, é a bexiga cheia, tá? Então, o que é importante? Eu tenho um paciente renal crônico, né, o agudo, enfim. Ele está fazendo um tratamento e ele está à base de diurético ou uma insuficiência cardíaca, enfim. Esse paciente, com certeza, ele vai ter o quê? Constante micção, né? Diurese constante. E se ao verificar essa pressão, eu não perguntar para o paciente, também é algo que é muito difícil, né, alguém lembrar. O senhor gostaria de ir ao banheiro, esvaziar a bexiga? É importante. Está lá na literatura. Esvaziar a bexiga. Aí teve um caso, até uma história rápida que eu vou trazer aqui, o paciente chegando, mas eu queria ir no banheiro antes, eu não estou aguentando. Não, é rapidinho a pressão. Isso aí eu passando por um local, eu nem trabalhava nesse local, só estava de passagem. Rapidinho, que a gente fica naquele automático, né, quer cumprir um horário. E o paciente falou nesse dia, não, mas eu preciso ir no banheiro, que eu estou tomando... Não, é rapidinho. O que aconteceu? A pressão com certeza estava alta, influenciou o parâmetro, né? Influenciou no parâmetro. E isso não pode acontecer. Então, se chega para você, o paciente, exceto criança, né? Criança, dependendo do tamanho da criança, não tem como. Esvazia a bexiga, né? Não tem nem como. Mas o adulto, sim. É uma pergunta simples. Você vai falar, olha... O senhor gostaria de utilizar o banheiro? Tá com a bexiga? Ainda mais, pessoal, se o paciente estiver à base de diurético. Tem paciente que fala, olha, eu preciso ir no banheiro. Tem paciente que tem medo de falar. Não falar não, senão nem vai verificar mais a minha pressão, né? Então quebra essa barreira entre você e o paciente. Que a resposta, muitas vezes, né, a maior parte, está na queixa principal lá do paciente, tá? Então, esvaziar a bexiga também é um passo para que você faça uma abordagem aí de uma boa aferição da pressão arterial, ok? Então, não vamos esquecer deste detalhe, tá? Outra situação que acontece... Paciente que é fumante, né, que ingere bebida alcoólica, mas eu tô lá no pronto-socorro, o paciente veio de uma balada, realmente não tem o que fazer. Se ele estava numa balada, ingeriu bebida, até usou, além do cigarro, outras drogas ilícitas,
tem muito o que fazer, né, pessoal? Isso vai entrar lá no histórico da anotação, tanto da enfermagem como do médico. Paciente sob efeito de álcool. Uso abusivo de álcool. Por quê? Se der uma alteração na pressão arterial, às vezes ele nem é hipertenso. Mas aqui, eu não estou trazendo aqui para vocês algumas dicas que podem influenciar. Pois bem, essa é um fator que geralmente a equipe leva em consideração. Ah, tá 180 por 100. Aí a família, se tiver com alguém, nossa, mas a pressão dele não é assim. Mas você tem um argumento, sim, senhora, mas olha só que diferencial. Olha só que destaque que você vai ser. Sim, mas como ele, né, utilizou, né? Você vai falar, ele utilizou droga, então realmente, né, tá assim. Não, vai falar de uma forma, né, nem tudo que a gente pensa a gente vai falar, gente. Né? Olha, mas como ele está nessa condição, pode ter interferência. Outra coisa que acontece, mas meu pai nunca teve pressão alta, então vamos deixar ele aqui um pouquinho, de 3 a 5 minutos, a gente vai ferir no outro membro, no mínimo, né? 2 membros diferentes, de repente até respeitar um tempo maior de 30 minutos. Porque quando chega lá na equipe médica, outra coisa assim que acontece muito. Puxa vida, acabei de verificar lá a pressão do paciente na triagem, o médico pediu para verificar de novo. Sabe por que o médico pediu para verificar de novo? Baseado em alguma queixa do próprio familiar. Nossa, deve estar errado, e o familiar sabe. E o paciente que não tem pressão, né, alterada, não faz uso de medicamentos, fala, nossa, mas essa pressão é minha pressão mesmo? É a sua pressão. Não custa nada, eu vou lá, vejo, né, e trago aí de novo essa pressão adequada. Outra situação que ocorre muito é também, pessoal, perna cruzada. Tô lá verificando a pressão do paciente, perna cruzada. É lindo, tem elegante, né? Eu adoro cruzar a perna também, viu? Mas, na hora da verificação da pressão, nada de perna cruzada. Como que eu tenho que estar, né? Recostado, cadeira, de forma, uma postura, sem perna cruzada. Braço voltado para cima, na altura do coração. E não venha me dizer que não aprendeu isso na sala de aula, no laboratório, na aula de semiologia, que você aprendeu. Só que sabe aquele automático? Que a gente chega achando que vai, vou verificar de qualquer jeito. Fique em pé mesmo. Mas rapidinho aqui a pressão do senhor, fique em pé que eu vou verificar aqui, tá tudo certo. Não tá tudo certo. Possa ser algo que influencie também aí na verificação. Então, postura. O braço na altura do coração, palma da mão voltado para cima, recostado, né? De 3 a 5 minutos, em repouso. Mas ele quer contar que ele assistiu a novela, que foi o final da... O senhor pode contar, mas agora o senhor fica quietinho, senão vai dar alteração na pressão do senhor, ainda mais se for idoso. Outra dica que eu trago aqui para vocês. Idoso gosta de contar história, ou triste ou feliz, mas ele gosta de contar. Aí você vai chegar, senhor, espera só um pouquinho, eu vou escutar o que o senhor tem para falar. Mas agora na hora da pressão não pode falar, ok? Então também é uma dica bem legal. Postura, repouso, braço na posição certa, deflagração lá do dispositivo, né, de forma acentuada, sincronizada, ambiente tranquilo, observar se o paciente está se fez uso de alguma substância, fumou, exercício físico,